Ainda dá tempo de ir embora. まだ帰る時間はありますよ。 Tem certeza que querem ficar para ouvir eu falar? Eu não, né? 確かにここに残って聞きたいですか？ Daijoubu, Hide? はい。 Ok? OK です。 Ok. Amém. Não sei se vocês prestaram atenção no primeiro louvor que tocou. で、賛美の最初の音楽にちょっと意識して聞いてくれたかわからないんですけど、 Esse aqui. A folha do meio. 溢れる恵み、日本の歌詞ですね。 Em português ele fala assim, é mais ou menos, né? Porque nunca traduz 100%, né? Tu derramaste graça abundante. Louvarei o maravilhoso amor do Senhor. Na cruz concedeste a salvação. Louvarei o maravilhoso amor do Senhor. Por mim, que estava manchada pelo pecado, entregaste o teu filho, teu único filho, e todos os meus erros e pecados foram perdoados. De todo o meu coração e de todo o meu ser, exaltemos o nome do Senhor e louvemos as suas obras. Aquele que perdoou todo o meu ser. Louvemos com tudo o grandioso amor do Senhor. Esse louvor foi desde o dia, 2 dias antes de eu internar para operar. で、この賛美は私が入院する2日前の時に聞いたもの。 Né, e eu comecei a cantar o Senhor e meditar nessa letra. 私は歌い、賛美を歌い、考えることになりました。 E eu queria que vocês abrissem em で、聖書箇所で開けてほしいんですけれども、 Jeremias 1:5. エレミヤの第1章5節。 Amém? アメン É で uma すか？ passagem muito conhecida. Mas eu creio que depois de hoje vocês vão ter mais um profundo entendimento do que é essa palavra. で、この聖書箇所の、深い意味について今話したいと思います。 Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei profeta. 私はあなたをまだ母の、お腹に作られない先にあなたを知り、あなたがまだ生まれない先にあなたを性別し、あなたを立てて万国の、預言者とした。 E Deus me deu esse versículo, né? E como eu falei, a gente conhece muito esse versículo, né? Ah, te conheci desde que do ventre da sua mãe, te enviei pelas nações, te dei, né? E no hospital, quando eu entrei lá, eu ouvi esse louvor e eu ouvi essa palavra, eu falava assim: Senhor, nós estamos usando no ano de expressar a Cristo. で、この聖書箇所はとても有名な箇所でみんな知り尽くしているとは思うんですけど、私はその病院にいる時にこの言葉を見て、私たちが今年神様を表現する時期にいることを思い出しました。 E eu falei para Deus assim, eu falei, toda vez que eu venho para o hospital eu não quero ficar sossegada, eu quero que o Senhor me dê trabalho, porque eu vim aqui para expressar a Cristo. で、私は病院に行く時はいつも私が病院にいる間は私を、暇にさせないでって、私にいつも仕事を与えてくださいと頼みます。 E de segunda mão, né? A pastora primeira mão, o pastor, né? E eu falei, vou escrever meu livro, vou aproveitar esse tempo também para escrever meu livro sobre a minha vida, né? で、私はこの機会、その入院している機会を使って私自身の人生を、語る本を書き始めようかなと思いました。 Por que eu falei para vocês que depois, a gente ouvindo esse versículo, a gente vê normal, assim, não, eu sei que Jesus me escolheu desde o ventre, mas depois do que eu vou falar, vocês vão ter mais noção do que é essa palavra. で、今私たちが読んだように、私たちが生まれる前から私たちは性別されたと書いてあるんだけど、私がこれから語るものを聞けば、それがさらに明確になります。 E enquanto eu escrevia lá, depois da cirurgia, tudo, né, e como sempre, eu converso com todo mundo, expressando o amor de Cristo, cantando esse louvor dentro do meu quarto, né? Entrou um japonês e começou a ouvir comigo. O meu enfermeiro, que era o meu Toban, como fala?
で私は、自分の本を書きながら今日歌った賛美を聞きながら、病院自分の部屋でいたんですけど、その時にある担当医の、男性が入ってきました。E ele entrou e eu falei, ó, vou desligar. E ele falou, não, não, eu quero escutar, eu quero ouvir. Ele falou pra mim. で、私は彼が入ってきたのを見て音楽を止めようとしたんですね。そしたら彼が、いやいや、切らないでって、このまま聞きたいですと言ってくれました。E ele é aqui de Barak, aqui de Sutura. Ele é de Sutura, só que ele tá lá em Hayama, Yokohama. で、彼は実は茨城の子で、今はその仕事の関係で横浜に住んでるみたいです。E ele falou assim pra mim, isso aí é gospel, né, assim. Aí eu falei, você não quer escutar? Escuta, né? Aí ele começou a escutar. で、彼はこの賛美についてゴスペルですかと聞かれたので、私は彼に言いました。とりあえず聞いてって。E aí ele escutava e ele falou assim, mas eu sou budista, você teve alguma experiência? Aí eu comecei a rir, assim, não debochando dele, mas rir do que ele me falou, né? で、彼は言ったんですね。私はブジスタって私は仏教なんですよって。で、あなたは、キリシャンだけど何か経験はあったんですかと聞かれました。で、私はそれを聞いて笑い始めました。Aí eu falei assim pra ele, o que eu mais tenho é experiência com meu pai. Falei pra ele. なぜ笑ったかというと、私は経験を、より多く神様と経験しているため笑いました。E ele falou, pai? Eu falei, ele é meu pai. Ele falou, mas não é um Deus? O meu é Deus. Aí eu falei, não, ele é o meu pai. Ele habita em mim. で、私は、父との経験はありましたと言いました。で、彼は父、神様って神だよね、父ではないよねっていう話をして。E aí eu comecei a comentar, falar para ele só algumas coisinhas que da minha vida que o Senhor tem feito transformada e que eu tenho experiência com o Senhor. E ele ficou assim. で、私はそう父なんです。で、私のその今までの人生の神様との関係で経験したことを彼に語り始めました。E aí eu falei assim, você quer uma experiência assim? Ele falou, até quero, mas não tenho tempo. Eu falei, não, pode deixar que quando eu vim aqui eu vou pegar você e vou continuar falando do amor de Cristo. E ele falou, eu quero saber mais. で、私は言ったんですね。あなたも神様との体験をしたいですかって聞いたら、彼は、経験を持ちたいけどそんな時間はないと言われたんです。なので私は言いました。大丈夫。これから私が神様のその出来事だったり経験を語っていくからと答えました。E aí quando ele foi embora, o Senhor me fez lembrar da minha infância. で、彼が去った後、私はその出来事によって子供時代の時を思い出しました。Eu comecei a escrever, né, o que eu passei na minha, as coisas desde pequenininha, né, que eu comecei a passar. で、私はそのちっちゃい頃の出来事をいろいろ思い出しました。E uma das primeiras coisas que eu me lembro que eu comecei a ver é que não era para mim estar viva hoje. で、私が思い出した中であることを思ったんですね。この経験によって、今まで乗り越えた経験によって私はここにいるはずではなかった。E aí veio aquele versículo, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. で、それを思い出してこの聖書箇所を私は思い出しました。私は生まれる前から性別されてました。E aí quando eu comecei a escrever, eu falava para o Senhor, Senhor, como eu estou aqui? Não vou dar muita prévia que vocês vão ler meu livro. で、私は書き始めたんですね。なんで私はここにいるのって。Resumindo um pouco, eu fui, a maioria já sabem, né, que desde pequenininha eu fui rejeitada pelo meu pai. Eu não tinha o amor de um pai. で、あまり細かく私は言うつもりないです。読んでもらいたいので本は。ただ、皆さん知ってると思うけど、私はちっちゃい頃から自分の父親からなんだろうな、虐待を受けていました。Tudo que acontecia na minha casa, que eu me lembro desde pequena, se meu pai brigasse com a minha mãe, ele olhava para mim e falava, a culpa é sua. Sua mãe é assim porque você deixa ela assim. で、夫婦喧嘩の時も何か悪いことが起きても全て私、のせいなんだと。その子供の時代、私のせいだからお母さんはこうなってるんだよって言われてました、父に。E eu não entendia nada, porque eu não fazia nada.
で、私は理解することができなかった。なぜなら私は何もしてないから。 Aí eu ouvia, você nunca vai prestar para nada, você nunca vai ser nada, você nunca vai conseguir se casar, nunca vai ter uma família. で、私は父に言われました。私は、あなたは誰にもならないし、家族も持てないし、何もできないと言われ続けてました。 Eu lembro que eu tinha acho que uns 4, 5 anos, eu saí de casa correndo e vi, no Brasil fala picolezeiro, que vem de picolé. で、私は4歳から5歳の時に家出をしたんですね。で、その時になんか屋台を、出してる人に会いました。 E eu saí escondida, sem dinheiro, e fui atrás desse homem para parar ele para pedir um picolé para me comer. Eu não sabia nem que tinha que pagar. Né? で、私は子供ながらにやっぱり現金も持って歩かず、何も知らないでその屋台でアイスが売ってたんですけど、それを買うにもお金が必要だと分からずに、とりあえず頼みました。 E era uma vila, não sei se o pastor sabe, era uma vilinha de casas e a minha vila era a terceira casa e tinha a calçada. Eu saí acho que uns 300 metros para frente e falei para ele, eu quero um picolé, me dá um picolé, falei para ele. で、その場所はなんかなんて言うんだろう、丘みたいな感じで、家から300メートルほど離れてるところにありました。 E ele olhou assim para mim, isso eu nunca esqueci. Ele olhou assim para mim, isso tudo no hospital, eu escrevendo, ele olhou para mim e falou, eu te dou um picolé. Aí ele me abraçou e segurou eu forte, apertou eu no carrinho assim, coisa, agachou e falou, mas você vai ter que ir comigo. Falou assim para mim. で、その時彼は私に言ったんです。このアイスをあなたにはあげるけれども、あなたは私と一緒に来なさいって、すごい強くに抱きしめられました。 E eu na hora eu não entendia e ele falava, vou te dar o picolé, e ele me segurava e apertava. E eu falava, não, eu vou para casa. Não sei como eu saí dali. Eu lembro que eu saí correndo. Ele, não sei como, eu saí do braço dele que ele me apertava. Quando eu escrevia e eu via eu saindo, o Senhor falava assim para mim, fui eu que te tirei dali. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. で、その状況の中、私はどうやって握られたかわからないけれども、強く抱きしめられた人から、なんとか逃げることができて、そこから走り去ることができた。で、私はそれを病院の中で思い出して、その本を書きながら思い出してたんですけど、その時神様が語りかけたのがこの章でした。私はあなたが生まれる前からあなたを選別されてました。 E isso eu nunca contei para minha mãe, nunca contei para meu pai, nunca contei para ninguém. Vocês são os primeiros a saber o que aconteceu. この出来事っていうのは私の親だったりとかにも言ってないし、誰にも言ってないです。ここにいるみんなが最初の人なんです。 E não foi só isso. Depois de 3 anos eu sofri um acidente de carro com meus pais e sobrevivi pela graça de Deus também. で、これだけじゃなくて他にも経験があるんですけど、その数年後に私は交通事故に遭って、その事故でもなぜ生きてるのかわからないぐらいすごい状態だったんだけど生き延びました。 Também fui abusada pelos meus primos, por tio, abusada não só e pelo meu avô, não só por eles, mas verbalmente por muitos também da minha família. で、私は自分の家族、いとこだったりとかおじだったりとかおじいちゃんから虐待を受けていました。特に強かったのがその言葉での虐待です。 E nesse tempo que eu fui crescendo, eu falava para o Senhor, por que eu nasci? Por que o Senhor me fez nascer? Se eu nunca fui amada por ninguém, antes de ter o entendimento que eu tenho hoje, né, que eu tinha esses questionamentos. E aconteceu tudo isso comigo. Por que o Senhor me colocou no mundo? で、私は今の理解がなかった時に考えてたのが、なんで私を生まれさせてくれたのって。私は誰からの愛ももらってないし、なんか生きる意味がわからない。なんで私を
選んだのってすごい言ってました。 E aí fui crescendo, né, nessa mesma coisa, tive um problema de pele muito grave, quase também fui para, só por misericórdia de Deus não fui, né, que chama elisipele, é uma doença de pele, e minha mãe me levava nas, como que eu vou falar, benzedeira agora? Curandeiro, para fazer aquelas coisas, e eu chorava, eu gritava, e eu não entendia o porquê, e Deus falava assim, porque você já foi separada para mim desde o ventre da sua mãe, enquanto eu lembrava disso, né? でその中で成長していく中でもう一つあったのが肌の病気で、その肌の病気は、何しても癒されなくって、お母さんにあるなんか病気を癒してくれるよっていう場所に連れてかれてたんですけど、すごい泣いてたのを覚えてて、そこももう神様のおかげで治りはしたんですが、その時もこの言葉を私は思い出しました。私は性別されたんだって。 E eu escrevendo isso tudo chorando, mas não de tristeza, mas de ver o cuidado de Deus com a minha vida. で、私はこのいろんなその経験を書く都度に毎回泣いてたんですけど、悲しみで泣いてたんじゃなくて、私がどれだけ保護されたか守られたかを私はここで気づけたんです。 E aí eu lembro lá, quando a gente estava no retiro de mulheres lá, a pastora que arruma o dente, como que é o nome dela mesmo? Esqueci. Não é a pastora Fernanda. Eu esqueci o nome dela. E que eu falo que ela é muito parecida comigo, que ela fica brigando com Deus. Ela fala igual eu fico, brigando com Deus. Ela falou essa frase. で、この前というか1年前かな そう、1年に女性のカンファレンスじゃない前。そう。カンファレンスがブラジルであったんですけど、その時にある方がメッセージされてて、で彼女は私と似ててすごい神様と言い合う関係を持ってるんですね。で彼女がこんなことを言ってました。 Todo vento forte é como uma leve brisa. Lembra, pastora? どんな強い風もレビブリーズ、 Muito leve, muito leve. どんな強い風も実は、優しい風なんだ。 Eu falei, e eu brinquei com Deus, falei, mas Senhor, não estava leve não. で私は神様に言ったんですね。全然今までの経験を通して簡単じゃなかったよって、優しい風じゃなかったよって言いました。 E aí, eu escrevendo tudo isso e fui lembrando do meu pai que virou alcoólatra. で書き続けている間に私はまた父のことを思い出しました。アル中になってたお父さんを。 Minha mãe também acabou se tornando uma alcoólatra. 私のお母さんもアル中になってしまった。 E a nossa família em si era uma guerra. Não tinha um dia que a gente sentasse no sofá e conversasse normal. で私と私の家族は一日たりずもみんな一緒に座って会話をするとかそういう環境はなかったです。 E eu falava assim, por que eu nasci? De novo eu falava para Deus. Meu pai me odeia, minha mãe que cuida de mim. Por que eu tô aqui? 私はもう一度その時に蘇りました。なんで私はここにいるのって。私の父は私のことを愛してないし、私の面倒を見てる母もそうだし、なんで私はここにいるのって。 E aí, com uns 12 anos, 10 para 11 anos, a minha mãe aceitou a Cristo numa igreja Assembleia de Deus. で、私が9から10歳ぐらいになるときに私の母がアッセンブリーで神様を受け入れました。 Foi aí que eu comecei a ficar mais feliz. Eu comecei a cantar na igreja. で、そこから私はもっと幸せな人生を送れるようになりました。教会で賛美をしたりとか。 Que eu canto, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. 私がよく歌ってる神様は私に良い方だっていう音楽。 E foi passando o tempo e continuamos indo na igreja, mas aquela coisa, só ir para a igreja. Meu pai não aceitava a minha mãe, então a gente ia pro culto e quando chegava em casa ele batia na minha mãe. で、今とは違ってただ教会に行くだけの習慣でした。教会が終わって家に帰ると父はお母さんをぶったりとか環境は変わってなかっ
E assim foi a minha vida. Até conhecer o pai do Felipe, uma fuga, porque eu precisava sair de casa, então casei para sair de casa. でそれが私の、人生だったんですね。それが、フィリップの父親に出会うまでで、その彼も、その父親も私が逃げるための、手段の一つだったんです。 E aí, resumindo, é que foi a mesma história. Violência, né, traição, violência não só física, mas verbal. Essa foi a minha vida durante 13 anos com o pai do Felipe. でその、フィリピンのお父さんは私が、実家を家を出るための逃げ道だったんですけど、結局そこの関係でも13年間虐待を受けてました。言語でも身体にも。 Aí, todos sabem, né? Conheci o Roberto, e Deus foi trabalhando, e Deus restaurou, e nós estamos aqui, né? 皆さんも知ってると思うけど、今はロベルト牧師に出会って私の人生が、生まれ変わりました。 E mesmo estando com ele, agora vem a parte principal, que é você ter um pai. で、私が彼と一緒に共にいたとしても、今が、一番大事な時期でメインになるんですけど、あなたが父を持つべき話です。 Porque falando tudo isso, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não consigo, não tem desculpa. Eu não vejo como desculpa. Eu dei um exemplo um pouco da minha vida para a mudança da gente, né? Um pouquinho de coisa da minha vida que não foi fácil, não foi só apanhar do pai de cinto, isso e aquilo, né? Foi um posicionamento e um pai para cuidar de mim. で、簡単ではないです。私もいろんな経験があったわけで、いろいろ乗り越えたんですけど、簡単ではないです。 E eu tava lá no hospital, quando eu tinha tempo, eu ia assistir meu seriadinho turco, que eu gosto muito, graças ao Claudinho, ele abaixou no meu celular. で、病院に、いるときに、私はあるドラマ、トルコのドラマを見てたんですけど、クラウジンヨさんが私の携帯に入れてくれたんですけど。 Você pode achar, como assim? Mas Deus fala muito comigo através das coisas que eu assisto. で、いきなりなんでそんなこと言うのって思うかもしれないんですけど、このドラマでさえ神様はドラマを通して私に語りかけるんです。 E nesse coisa tinha a sogra, que ela mandava em todo mundo e judiava de todo mundo. E ninguém entendia ela. で、そのドラマにはあるあれかな、ママ母がいたんですけど、その方は、みんなに命令して嫌がられたんですが、誰も彼女を理解することはできなかった。 Lembra que eu falei que eu fui não só abusada fisicamente, mas como verbalmente? Né? Essa senhora foi assim. Ela não teve abuso sexual, mas ela teve abuso do pai, que ela tinha que ser assim, tomar conta da família, não podia olhar para o lado. Resumindo assim, tem que fazer o que eu mandar, e se você não fazer errado, você não presta. Ela cresceu nisso, então ela administrou, o marido morreu cedo, e ela fazia isso, ela comandava e escolhia até as mulheres dos filhos. で、その姑は私と同じような経験をされてて、なんかその父親にちゃんと家族を養えないとあなたは使い物にならないんだってすごい言われてきて、そういう虐待を受けて成長したんですけど、それがもう度が過ぎて自分の子供たちの奥さんのも全部自分が選んでた、姑さんが。 E Deus foi falando comigo através disso, que quando ela começou a ficar assim, teve uma hora que ela entrou numa crise muito profunda. Quando eu entrei nessa crise muito profunda, Deus me deu o chapolim colorado, que foi o Kiko. Mas no caso dela, não teve ninguém. E o que aconteceu com ela? A maioria das mulheres tem probabilidade, como é que fala? Probabilidade de ter Alzheimer. で、私も同じようなその姑は、あるすごい困難な状態になって精神的にも結構やられたんですけど、私も同じ立場になって同じような精神的な苦痛を
感じたんですが、私の場合は、クリスチャンの先生がいました。で彼女は、クリスチャンの先生はいないので、何が起きたかというと、アルツハイマーあ、違う、聞きスケースね。アルツハイマーになってしまう可能性が高くなるんです。Quando eu comecei a me lembrar, eu comecei a chorar e agradecer a Deus. で、私はここでも思い出しました。私が、そうならなかったことに神様に感謝をしました。Eu comecei a chorar e agradecer, porque pelo que eu passei, não que seja igual, porque isso foi uma história verídica mesmo, não foi coisa fictício, não, era verídico. E ver o que o Senhor guardou a minha vida, né? De novo, te escolhi desde o ventre da sua mãe. で、そのドラマを見て、私も同じような経験をしたけど、そのドラマも実はノンフィクションで実話だったんですね。で、比べるわけではないけど、ここでも自分の人生、自分の命が保護されたんだなって、でまたその聖書箇所を私は思い出しました。E nem isso, com tudo que eu passei, eu nunca me senti triste. Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre uma pessoa alegre. E eu sei que essa alegria sempre foi do Senhor na minha vida. で、私はこんなことを思い出しても、私は悲しまないです。私は喜びに満ちてます。それは神様が私のために、やってくださったから。E nessa caminhada, desde que a gente conheceu o Kiko, tudo foi... A gente sofreu muita perda. O pastor Roberto falou semana passada sobre perda. Mas todas as perdas para mim foi ganho. で、この道のり、牧師クリスチャンの先生と一緒に歩むことで、なんだっけな、失うものもたくさんあったんですけど、私は前回牧師ロベルトさんが言ってたように、失ったものではなくて、神様に捧げるものとして見るようになりました。E essa vida, né, que foi passando desde pequeno, esse filme que veio na minha cabeça, né, foi mostrando o Senhor assim na minha infância, né, a cura, né, a dependência dele, a gratidão, a generosidade, a fazer as coisas com excelência e muitas vezes a soberba, né, porque às vezes a gente acha que tudo que a gente faz é por força do nosso braço. で、この道のりの中で私はあることを気づいたんです。学んだんです。寛大さ、癒し、神様の、デペンデンシア、神様により頼ること、感謝、そして寛大の心、エスレンス。エスレンシャって違う。エスレンシャは完璧さ、傲慢な心をなくす。E sabe qual uma coisa que mais me deixou impactada foi ver essa senhora, no momento que ela parou, eu comecei a chorar dentro do banheiro. Eu tava e ouvindo, ela parou e falou assim: quem sou eu? Aonde eu estou? Você já se imaginou, vocês aqui, eu imaginei eu, né? Um buraco negro, um buraco escuro, eu olhando para vocês, sem saber quem é, sem saber de onde eu vim, sem saber se eu comi, se eu sei me vestir, se eu sei pelo menos caminhar. Quando eu vi isso, aí eu chorava e falei: Jesus, obrigado, porque a tua mão me guardou. で、それを学んだんですね。で、またそのドラマに戻るんですけど、姑じゃなくて、姑を見てたら、彼女は、アルツハイマーになってしまって、なんだろう、何もできなかったんですね。で、私はその動画をトイレで見てたんですけど、泣き始めました。想像してみてください。真っ暗な状態で目が見えない、真っ暗な状態で、私自分がどこから来たのか、自分が何ができるのか、歩くこともできるのか、服を着替えることもできるのか、
それを想像してみたらどう思いますか？ E às vezes muito de nós, com essas pequenininha coisa, que eu falo pequena, a gente não vê o cuidado de Deus e fica nos gerando pensamentos, nos sobrecarregando, né? Trazendo mal para a nossa saúde, né? Por quê? Porque não confia que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Não descansa nele. で私たちも我々もそういう時ってないですかってちっちゃい考え方のせいで自分がなんか病気になったりとか自分がなんか良くない人だったりとか思っちゃうこともあると思うんですけど、そのアルツハイマーのその環境からしたらちっちゃいことですよね。E Deus falou assim para mim, pergunta para eles, o que te completa hoje? で神様は私に語りかけました。みんなに言うのにね、あなたを何が満たしますか？あなたを何で満たしてますかって。Primeiro ele perguntou para mim, né? Eu falei, Jesus, sem ti nada sou. Sem ti eu nada tenho. Nem o fôlego da minha vida pertence a mim. で、まずこの私は何で満たされているのかをまずは神様は私に言ったんですね。私は答えました。私はあなたなしじゃ何もできないって。私の呼吸さえもあなたがいなければできない。E aquele Salmo 56:3 diz assim, não precisa abrir, que fala: a fé não é a ausência do medo, é confiar mesmo com medo. É lembrar que Deus continua sendo Deus, mesmo quando você está abalado. 詩編53の 56の3。開かなくて大丈夫なんですけど、詩編に書いてある私が恐れる時はあなたにより頼みます。私は神によってその御言葉を褒めたたえます。O que tem tirado a tua paz? あなたの平安を何が奪ってますか？ Andeis ansiosos. 心配すぎるってこと？あなたは何によって心配してますか？ E depois que eu comecei a lembrar e agradecer a Deus, porque são muitas coisas, voltei para casa, correu tudo bem a cirurgia, falei, a última alegria que eu vi, assim, Deus, a expressão de Deus foi orar por só coloquei a mão na barriga e profetizei vida sobre o bebê, da enfermeira que eu nunca tinha visto. で私はあることも最後に思い出したんですけどそこの病棟にいたある看護師さんのお腹に赤ちゃんがいたんですがその彼女のために祈りました。私は彼女を見たことはなかったんですけど祈りました。 E ela me abraçou e falou, vou te ver ano que vem. Eu falei, posso orar? Ela falou, pode. Quando eu coloquei a mão na barriga dela, esse bebê parecia que ele fazia assim, ó. Ele saía assim, balançando para lá e para cá, ela não conseguia respirar. E eu comecei a orar em português mesmo, né? E o Senhor falava, essa é a vida que a gente porta, da vida, da nossa vida, através da nossa vida, gerando mais vidas. で私が彼女のお腹に手を当てて祈り始めたらその赤ちゃんがすごい勢いで動き出して、看護師さん自体も呼吸ができないぐらい動き出してでこれこそ私たちがその神様の表現をする意味なんだなって感じました。 Agora eu vou para a parte mais alegre. Não vai chorar não. Eu tô feliz agora. Bom, tô feliz em todo o tempo, né, pastora? Uhum. Voltei do hospital e uma semana meu médico ligou, vocês estavam juntas, né? Falando que não ia poder me atender, que eu ia para uma outra clínica em Tóquio, que foi o mesmo que fez a minha cirurgia da barriga, do braço e ajudou ele a fazer a mamoplastia. で私は無事にお家に帰ることができて手術も成功したんですけど1週間後になったら私の手術を助けてくれた先生が連絡しました。 E aí eu fiquei feliz, ele falou assim, nossa, pra mim é uma honra, né? Não é qualquer médico que liga pra saber como você tá. É muito difícil, aqui não tem. Ele ligou tudo e falou, e eu falei pro Roberto, vamos embora. E dia 7, né, amor? Eu fui pra lá.
で珍しいと思うんですよ。日本の先生が手術後にどうでしたかって元気ですかってその調子を伺ってくれるのって難しい結構珍しいと思うんですけど7日に先生からこっちに来てって言ったんで私は行きました7日に。dia antes eu tive sonho, mas foi almático. Já vou falando assim. Almático é da alma. Não tem nada a ver com Deus. Mas eu vou contar para você ver como que a gente fica, porque eu também sou ser humano. E eu vi esse médico, ele não me tratava bem, que não era o meu médico, tudo. Eu acordei nervosa. Eu falei assim, não, Jesus, o Senhor não vai fazer eu sair de lá para ir para um lugar... Eu nasci, tá? Quando eu acordei. Aí eu sentei na cama, aí ele falou assim, por que você tá nervosa? Eu escolhi ele. で7日に行ったんですけど6日前日に私はある夢を見ました。その先生が私に対してあんまり良くない対応したりとか、私はそれで起きてすごい嫌な気持ちときたんですけど、神様は私に語りかけました。なんでそんなに心配してるのって、この先生は私が決めた人なんだよって。E lá fomos nós. Gente do céu, meu pai não é gente, tá? で語りかけたので出発して私は言えます。神様は人間じゃないんだって。A gente chegou num hotel, era o hotel, porque a clínica é dentro do hotel. で私たちはその病院に行ったんですけど、病院はあるホテルの中にあります。でホテルはザ・ホテルでした。すごい良かったホテルです。E eu não sabia nem como. Eu falava assim, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Porque a gente é simples, né? E eu falava assim, nossa, a gente não podia nem entrar porque a hora marcado. Ela falou, não, você só vem aqui 11h30, eram as portas fechadas, você apertava o botãozinho e tudo cheio de frescura. E eu falei, onde o senhor me enfiou? で私はそのホテルに入った時、私はなぜここにいるんだって思ったんですね。そのホテルは予約制で予約がないと入れないで、早めに行っても入らせてくれないぐらいすごいホテルでした。E é o melhor, como é que fala, amor? A melhor clínica de Tóquio, né? É um dos Ichiban de Tóquio. Aí eu falei pra Jesus, tô podendo. で私は行ったらまさかのその病院が東京でも結構上位に入る一番と言われるほどいい病院で、私は神様に言いました。私はゴキパーはちょっと調子になりました。E a gente entrou, quando a gente entrou era lindo lá, nunca vi assim. Aí ela já veio com a garrafinha de água personalizada, um lencinho de mão de yuzu. Ele puxou minha cadeira para me sentar. Eu falei, Jesus, isso é sonho? で私は中に入ったらもうなんかイニシャルが入ったぐらい水だったりとかハンカチが用意されたりとか椅子まで引いてくれて座りました。私も神様になんで私ここにいるんだろうってすごい思いました。E aí veio meu médico, esse médico, né, ele que ajudou meu médico a fazer a cirurgia, e ele abriu o Shokaijo e falou, nossa, o Hayama não vai mais poder fazer cirurgia plástica mais. Por isso que ele pediu para você vir aqui. で横浜でいただいた紹介状を、その東京の病院で開いたら、そこに書かれていたのが葉山では手術を手術でいいか、手術がもう受けられなくなってしまうため東京で受けてくださいっていう紹介状だったんです。 Aí ele olhou pra mim, ele pode vir me ajudar, mas você vai querer continuar comigo? Porque eu fiz, né? Mas eu senti uma paz muito grande com ele, porque quando as coisas são direcionadas por Deus, eu não sei explicar, é só quem vive entende isso. E eu falei, você fez as minhas cirurgias com ele, porque ele ajudou o tempo todo, então é um médico igual. E eu senti desde que eu vi ele a primeira vez, eu fiquei muito tranquila. で私は驚くほどに実は安心感を持ちました。その担当する先生は変わるけれども手術するのは今まで一緒にやってたし変わりはないのでそれを言われた時私はすごく安心しました。で神様の決めてくださった方っていうぐらいだからもっと安心しました。 E aí eu fui lá pra dentro, o Roberto ficou lá, ele foi, tirou foto, tudo, né, me examinou, tudo.
E aí eu sentadinha lá para ele fazer o curativo, ele veio falar assim para mim, agora você vai fazer as pernas, né? Falou para mim. で、検査を受けて診断して先生に言われた一言が今度は足をやろうねって言われました。 Agora vocês vão falar assim, esse Deus não é gente. で、ここであなたは言うかもしれない、神様は人間じゃないんだなって。 Aí ele falou assim para mim, então, aqui em Tóquio não tá tendo clínica. O único lugar que dá para fazer a sua cirurgia é lá em Okinawa. で、彼が言ったんですね。ここで手術受ける施設準備がないんです。受けられるとしたら沖縄でしか受けられないです。 Gente, eu amo Okinawa. Eu falei, Jesus, o senhor não é gente. Já pensou eu 2 semanas lá em Okinawa? もう信じられますか？私沖縄大好きなんですよ。で、その手術を受けられるのが沖縄なんです。で、想像してみてください。私が2週間沖縄にいるの。最高。 E detalhe, né? Ele vai fazer pelo seguro-saúde também. で、すごい大事なポイントもあって、それを全て保険適用でやることができる。 E quando ele falou isso, eu falei assim, nossa, Jesus, até isso, senhor, né? Assim, já não vai ser o meu médico, né? Mas até isso ele fez mais para alegrar o meu coração, porque ele conhece, né, o nosso coração. Eu nunca pedi nada para ele, né? Mas ele vai me levar lá para Okinawa para terminar ainda o que ele nunca faz pela metade, né? Ele sempre termina tudo. で、すごい感謝したのは、確かに私の今まで担当してた担当医ではなくなっちゃうけれども、その私の心を喜ばすためにそこまでやってくださるんだなって、改めてその神様に感謝の気持ちを持ちました。 E tudo isso eu vejo hoje na minha vida, assim, a gratidão, o amor de Deus, tudo, né? Mas foi a obediência. A obediência, não ter desculpa ao vir um puxão de orelha. Porque tudo que eu passei, né, assim, eu contei mais ou menos porque eu falo, não tem justificativa. Não tem justificativa da gente reclamar. Não tem justificativa de falar assim, não, eu não vou pensar em nada porque isso aqui não dá, para Deus não existe isso. Tudo é possível. で、これは私が神様に対して忠実だったりとか文句を言わずに物事を行動に起こすからです。私たちには言い訳はないんです。 E para mim estar desfrutando isso, eu já tô vou fazer 50 anos. É 50 anos, hoje eu tô podendo desfrutar de algumas coisas. で、私はこれで今月でもう50歳になります。私はやっとこの実りを刈り取ることができるんです。 E hoje às vezes porque a gente é novo, quer acelerar um processo ou acha que não vai adiantar, eu te digo, espera, confia, no tempo dele ele vai fazer e obedeça. で、私たちは時にはその若いからプロセスを飛ばして早く起こしてくれって思っちゃうかもしれないんですけど、全ては神様の時で起きます。 Em João 15:5 diz assim, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nada a gente consegue fazer sem o Senhor. Por isso quando ele falou assim para mim, o que te completa hoje? Eu falei, o Senhor, não tem outro. Porque sem o Senhor eu não respiro, sem o Senhor eu não saio dali, sem o Senhor eu não avanço em nada, né? Então assim, eu sei que muitas das vezes a gente acha que o Senhor não está olhando ou nada, mas é as perdas que vocês vão estar ganhando. Às vezes você acham que perdeu, às vezes vocês falam, não, o Senhor não está vendo que eu perdi, mas vocês estão ganhando. Foi assim que o Senhor tem trabalhado na minha vida, perdendo muita coisa, mas ganhando tudo em Cristo. Porque o que não presta ele tira, ele perde mesmo, ele manda embora. Mas o que permanece, é isso aí, é Cristo. Amém? ヨハネの何？ヨハネの15の5節。あげなくて大丈夫です。ヨハネの15の5節に書いてあるんですけど、私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになって、私から離れてはあなた方は何一つできないからである。ここに書かれているように、
神様は私たちの全てなんです。私たちが、神様と一緒にいればどんな、失ったものでも神様にとっては、なんだろう、与えられるものに変わります。なので私は感謝してます。Amém? Não sei o que tem te prendido, não sei o que tem bloqueado a sua mente, não ter visto o que o Senhor tem feito, né? E eu gostaria de dizer para você, coloque isso hoje diante do Senhor, né? Fala, Senhor, eu preciso aprender a confiar. Senhor, eu preciso aprender a obedecer. Senhor, eu preciso aprender que eu não tenho força sozinho. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor para tudo, né? Então, assim, declare isso ao Senhor, né? Igual o pastor falou, uma semente, né? Às vezes a gente tem coisa porque eu não vou semear, porque vai faltar amanhã. Quando o pastor falou isso, eu lembro que a gente dava, eu falava para ele, paga a pizza do FAP inteira. Ele, mas isso aqui é dinheiro do aluguel, não tô nem aí, paga a pizza do FAP. Ele ficava louco comigo, pastor. Mas olha o que aí, olha como Deus é, né? Enquanto eu estava meditando nisso, eu saí de manhã, porque a Dai ficou de folga, sábado e domingo passado, eu saí para fora e eu via, e o Senhor falava assim para mim, olha onde vocês estão, olha tudo que eu guardei em você para hoje um propósito, porque nós não somos represas, nós somos rios. E o amor de Deus tem que se manifestar através da nossa vida e expressar mesmo a Cristo para que essa nação venha, né, ser cheia, né, plena do amor do Senhor. Amém? Amém. 大丈夫。後で。 Você olha? Amém. Feche seus olhos. 目をつぶってください。祈ります。 Senhor, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas. 神様すべてに感謝します。